Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano, e no vídeo de hoje eu vou trazer mais um Melhores do Ano para vocês, dessa vez com as melhores leituras que eu fiz no ano de 2020. Como eu não falo tanto de livros, aliás, devia falar mais de livros aqui, me contem aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais livros aqui para o canal. Eu vou falar mais brevemente sobre esses livros, porque o meu conhecimento literário não é tão profundo quanto do cinema, mas ainda assim eu gosto muito de ler. Vira e mexe eu trago algumas coisas aqui no meu Instagram também. E eu fiz uma lista dos 10 melhores livros que eu li em 2020. Foi difícil fazer essa lista e por conta disso eu ainda vou dar 5 menções honrosas. Da 11ª posição eu tentei ranquear aí, de uma certa maneira, mas as menções honrosas não, elas estão numa ordem aleatória, mas foram 5 livros que eu gostei muito de ler. Então, sem mais delongas, vamos para essas 5 menções honrosas. Vou começar com um livro que eu li no Kindle, então eu não tenho ele aqui, edição física, que foi o Psica, do Edir Augusto. Foi um livro que me atropelou de uma forma brutal, assim. A escrita do Edir Augusto, para mim, foi muito magnética, e a forma dele escrever é, de fato, para atropelar o leitor, porque ele escreve de uma forma muito ágil, e o Psica vai contar a história de uma menina que ela é sequestrada para ser escrava sexual, e o livro ele é muito pesado, ele tem uma gama de personagens e parece que vai virar uma série. Então, se eu não me engano, os direitos já foram comprados pela O2, então vamos aguardar aí, mas foi um livro que eu gostei muito de ler. Outra menção honrosa que eu quero dar é o Morreste-me, do José Luiz Peixoto, esse português que escreveu esse livro aqui como um relato de luto do pai dele, que apesar de fino e ter uma diagramação super boa, assim, dá pra ler em uma sentada, é um livro escrito de uma forma muito bonita, mas muito dolorosa, e isso daqui me deixou no chão também. Um outro livro que eu gostei muito de ler, achei ele enrolado em alguns momentos, confesso, mas foi o Kindred, da Octavia Butler. Foi um livro que eu gostei muito de ler. É um livro que vai falar sobre uma mulher nos Estados Unidos nos anos 70, e algo acontece com ela que do nada ela vai parar nos Estados Unidos na época da escravidão. Então é um livro que vai brincar aí com a viagem no tempo e tal. É muito envolvente mesmo. Como eu falei, eu acho que ele tem algumas barriguinhas aí, por isso acho que não entrou no meu top 10, mas ainda assim foi um livro que eu gostei muito de ler e que eu recomendo. Um outro livro que quase entrou na minha lista foi o A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin. Essa é uma ficção científica. Eu não tenho costume de ler muito ficção científica. Isso daqui eu li numa leitura conjunta, meio que um grupo de estudos, e fez toda a diferença porque eu gostei bastante dessa história. É uma ficção científica que vai brincar com questões de gênero e discutir muito essa questão de gênero. Confesso que em alguns momentos eu fiquei um pouco confuso com esse mundo que é criado e com todas as ideias que a Úrsula traz nesse livro, mas eu acho que todas as discussões que rolaram no grupo e tal foram muito legais. O grupo foi o Estante Distópica, e eles seguem conversando sobre distopias, e eu super recomendo para vocês, quem se interessar por ficção científica. É um grupo de estudos, de leituras, que é super legal. E esse livro quase entrou no meu top 10, mas ainda não. Um outro livro que também, que quando eu terminei de ler, eu achei ok, mas como eu li para um clube do livro que eu participei, inclusive da discussão desse livro num podcast, foi o Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Foi um livro que eu gostei bastante de ler quando eu terminei, mas a leitura depois da discussão com a Bárbara e o Leco, que eles têm um podcast chamado No Céu Tem Livro, e a gente discutiu, eles me convidaram para falar sobre o livro e a adaptação da Netflix,
Então a obra literária cresceu nessa discussão e eu fiquei pensando nela e vendo a série e tal. Então foi um livro que cresceu depois da leitura e por isso está aqui nessas menções honrosas. E agora vamos para o meu top 10 e eu tenho todos os livros aqui, então vamos começar com o 10º lugar, que é o livro O Amigo, da Sigrid Nunes. Esse livro mexeu bastante comigo, porque eu comecei a lê-lo sem saber muita coisa. Eu já tinha escutado pessoas falando bem. Ele tem essa capa que eu não gosto, mas a capa não faz jus ao conteúdo que tem aqui dentro. Esse livro vai contar um relato de uma mulher de meia idade e ela vai contar um pouco da vida dela depois do suicídio do melhor amigo. E ele deixa um cachorro que ela acaba pegando para ela para cuidar desse cachorro, desse amigo. E ela vai contar um pouco da relação deles dois, vai falar muito sobre essa questão da perda, do luto, do suicídio. E é um livro que para mim foi muito envolvente, muito bonito. Tem passagens aqui incríveis e eu com certeza vou querer ler esse livro outras vezes porque eu tenho certeza que eu não peguei muitas coisinhas que tem aqui e eu também vou querer ler mais coisas dessa mulher que eu gostei bastante e fica aqui essa dica forte para vocês. Em 9º lugar, eu vou colocar As Alegrias da Maternidade, da Bushi Emecheta, que foi um livro que também mexeu muito comigo, que vai contar a história da Nuego, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. O livro se passa na Nigéria e essa mulher, ela é filha de um líder africano que é enviada para se casar com um cara numa outra cidade e ela tem um sonho, né, para ser uma mulher completa, de ter filhos. E a gente vai acompanhar um pouco dessa saga dessa mulher que eu já aviso que é um tanto pesada e triste. E é um livro que vai falar muito sobre a condição da mulher, principalmente ali na África. E a escrita da Bushi Emecheta também mexeu muito comigo, ela é muito envolvente, ela é muito fluida e, enfim, é um livro bastante triste. Se preparem, mas eu super recomendo. Em 8º lugar, eu coloquei mais uma mulher aqui na lista, que é a Mariana Salomão Carrara, com esse livrinho aqui, Se Deus Me Chamar, Não Vou. Esse é um outro livro bem fininho, mas que também foi muito envolvente e que me impressionou por diversos aspectos. Nesse livro a gente vai acompanhar uma garota de 11 anos, que é a Maria Carmen, e é ela que vai narrar essa história. Ela é uma garota um tanto diferente e é muito interessante a maneira da Mariana contar a visão do mundo através do olhar e das palavras dessa garota. Porque ela é uma garota meio à frente do tempo dela e é uma garota muito sozinha que vai falar muito da relação familiar que ela tem, dos pais, vai falar de questões que ela passa na escola, com uma visão de uma criança. Então tem uma certa ironia, mas ao mesmo tempo tem uma solidão e uma melancolia que eu achei muito especial e por isso ele está aqui em 8ª posição nessa lista. Na 7ª posição eu vou colocar um quadrinho. Eu li alguns quadrinhos bem impressionantes em 2020, 2 deles acabaram entrando na minha lista e esse aqui é um deles, que é o Sabrina, do Nick Drasno, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas esse quadrinho também mexeu muito comigo, assim. É um quadrinho bastante incômodo, porque ele vai falar sobre a Sabrina, né, que é essa personagem que está aqui inclusive, mas o quadrinho ele não vai ser sobre a Sabrina, porque ela aparece logo no começo do quadrinho e ela desaparece. Ninguém sabe o que aconteceu com a Sabrina e a gente vai ter uma história aqui das pessoas que ficaram, né, familiares e amigos de familiares
que de alguma forma tinham um envolvimento com a Sabrina, principalmente o namorado dela e a irmã dela, e um amigo do namorado que vai hospedá-lo na casa dele. Então a gente vai ter essa visão de quem ficou. E é muito doído, é muito real. O Nick Drasman ele vai trocar em assuntos muito modernos, a questão de redes sociais e essa mídia que gosta de escandalizar tudo. E ele faz isso de uma forma muito simples. É um quadrinho com traço muito simples, mas que carrega uma força tremenda. Tem muitos silêncios nesse quadrinho e são silêncios que dizem tanto, tanto, tanto. É um quadrinho doído mesmo, mas que quando termina assim é uma porrada. Adorei ler isso daqui, adorei mesmo. Vamos agora para a sexta posição, que é também um livro curto. Eu estou falando do Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Eu li esse livro também numa leitura conjunta e foi muito interessante todas as discussões que vieram desse pequeno livro aqui, mas que, enfim, foram muito profundas. O Pedro Páramo, segundo muitas pessoas, é o primeiro livro aí que se utilizou do realismo mágico ou realismo fantástico. Gabriel Garcia Marques já disse que isso foi muito inspirador para ele e para a carreira dele na literatura. Dá para entender o porquê. Pedro Páramo vai contar a história do Juan Preciado, que promete para a mãe, ali no leito de morte dela, que ele iria encontrar o pai dele, que é o Pedro Páramo. E uma vez que a mãe dele morre, ele parte nessa busca pelo pai. E é uma busca um tanto diferente, porque ele vai chegar na cidade onde esse pai, esse suposto pai, mora, e ele vai se encontrar com muitos personagens um tanto esquisitos. E eu não vou falar muita coisa, porque é legal você ler esse livro sem saber muito o que você vai encontrar aqui. Mas eu já digo que vai dar aí um nozinho na sua cabeça, mas com certeza é uma leitura que, quando eu relê-lo, muitas outras coisas vão vir na minha cabeça, e é com certeza uma leitura que deve crescer aí com o tempo. Vamos para o quinto livro da minha lista, que foi, acho que, o primeiro livro que eu li o ano passado, e eu tô falando de Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Ela foi vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2018, se eu não me engano, e foi um livro que eu gostei muito de ler. Eu devorei esse livro. Ele vai contar a história da Senhora do Sheiko, que é uma mulher já aposentada, uma professora de inglês, e que ela vive numa pequena vila afastada de tudo, e ela cuida de algumas casas dessa região. Ela é vegetariana, ela é astróloga, e alguns assassinatos começam a acontecer nessa pequena vila. Pessoas começam a morrer. E todas essas pessoas, de alguma forma, estão relacionadas com animais. E aí a Senhora do Sheiko começa a fazer uma teoria louca na cabeça dela de quem poderia estar matando essas pessoas e o porquê disso. E ela é uma personagem incrível, incrível, muito bem escrita, muito bem construída. Você fica de fato envolvido com essa mulher, e o final desse livro, sensacional, maravilhoso, e está em quinto lugar na minha lista. Vamos para o quarto lugar, que foi também um livro que eu devorei e que eu fiquei muito tocado por esse livro, que é O Que Te Pertence, do Garth Greenwell. E esse livro aqui vai contar sobre um professor americano que está morando na Bulgária. Ele está dando aulas lá. E ele acaba tendo um encontro casual num banheiro público com um
garoto que é meio garoto de programa, chamado Mítico. E a gente vai acompanhar depois desse encontro casual a relação desses dois personagens, que, digamos assim, não é uma relação muito saudável para nenhum deles. E a gente vai ter essa história a partir da visão desse professor, mas é muito envolvente, é muito sincero esse relato aqui, e é uma reflexão muito forte sobre a solidão, sobre o querer estar com uma pessoa, e é bem bonito e triste também, então eu super indico O Que Te Pertence. Em terceiro lugar, temos mais um quadrinho aqui, e esse daqui foi uma das coisas mais sensacionais que eu li o ano passado. E eu tô falando de Minha Coisa Favorita é Monstro, da Emil Ferris. Esse livro aqui, esse quadrinho, é uma das coisas mais sensacionais que eu já li na minha vida. A Emil Ferris fez um trabalho maravilhoso. Ele é todo desenhado com caneta Bic e tem uns desenhos que são verdadeiras obras-primas, assim, obras de arte. Muito diferente do Sabrina, que tem um traço muito simplista, esse daqui, muito pelo contrário, ele é todo detalhado e a história desse quadrinho é muito envolvente. A gente vai acompanhar a Karen, que é uma garotinha um tanto diferente das garotas da idade dela, e ela é apaixonada por monstros e ela se vê como uma lobisomem. Então ela se desenha como uma lobisomem. E ela tem toda essa fascinação por esse mundo dos monstros, das revistas e etc. Tanto é que os capítulos desse quadrinho são divididos como se fossem revistas de terror. E a gente tem aqui uma história praticamente de terror, porque é muito pesado o que tem aqui dentro, muito pesado mesmo. Porque a Karen, ela acaba descobrindo que uma mulher do prédio onde ela mora, ela morreu, e ela quer por conta própria aí tentar descobrir quem foi o assassino, porque é uma morte que ficou aí um tanto misteriosa, e ela vai por conta própria tentar descobrir, e a gente vai conhecer também em paralelo a história dessa mulher que morreu, em paralelo com a história dela, com a família dela. E é um livro, é um quadrinho que tem bastante texto mesmo, ele é comprido assim, e a cada página que eu virava era um deleite visual, e foi incrível, incrível, incrível ler isso daqui. É uma obra-prima assim que eu com certeza vou fazer questão de manter na minha estante para sempre dar uma olhada. Parece que vai rolar o volume 2. Eu não sei se ela já terminou de desenhar, mas com certeza vou ler, porque isso daqui me impactou e me impressionou de todas as maneiras possíveis no ano de 2020. Agora estamos chegando no final da lista e foi difícil colocar esses dois, porque tinha momentos que eu achava que um estava em primeiro e depois... Mas eu acho que do jeito que eu coloquei é o que eu achei que seria melhor. Então vamos para o segundo lugar, que eu deixei para O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Isso daqui é incrível. Incrível, incrível, incrível. Foi o primeiro contato que eu tive com a escrita do James Baldwin, e eu já tô com outros livros dele aqui para ler, porque eu achei isso daqui sensacional. O Quarto de Giovanni vai se passar em Paris, nos anos 50, e a gente vai acompanhar o David, que é um americano que está passando um tempo ali em Paris. Ele tá noivo, a noiva dele viaja para Espanha para, enfim, ter ares novos e etc. E durante essa viagem da noiva para Espanha, ele fica em Paris com uns amigos e tal, e ele conhece um garçom chamado Giovanni, com quem ele vai se envolver de forma aí muito afetuosa e amorosa.
e a gente vai acompanhar aí todas as coisas que passam na cabeça do David e, meu, só lendo isso daqui pra você ver a beleza da escrita desse cara. É um cara sensacional, sensacional, um livro que me marcou muito, marquei algumas passagens aqui e que livro incrível. Leiam O Quarto de Giovanni, que é sensacional. Tem um final que, putz, leiam, leiam, que é muito incrível. E agora, em primeiro lugar, é um livro que eu já escutava muita gente falando sobre ele e eu peguei pra ler e eu fiquei envolvido da primeira à última página. Quando acabou, eu fiquei um tempo parado, mudo, tentando digerir tudo aquilo que eu tinha lido e que livro sensacional. É um desses livros que continua com você aí durante muito tempo e eu estou falando de Stoner, do John Williams. Esse livro aqui vai falar sobre o William Stoner, que é um cara, ele é filho único de uma família muito humilde, é uma família de camponeses nos Estados Unidos, que, enfim, não tem muito dinheiro, só que novo ele descobre que ele tem um certo fascínio pela literatura e que ele deseja seguir essa carreira acadêmica com a literatura. Então a gente vai acompanhar a vida desse cara e é muito envolvente. Ele é um cara muito comum, assim, não existe nada de extraordinário nesse personagem e é isso que é genial nesse livro, porque a gente vai acompanhar a história de um homem comum, mas é tão bem escrito e é tão envolvente. E esse livro tem um dos finais mais bonitos que eu já li, assim. É um livro que eu gostei muito, muito, muito. Estou com outros livros aqui do John Williams para ler. É, se eles chegarem perto do que é isso daqui, eu já vou ficar muito satisfeito. E com certeza aí foi a melhor leitura que eu fiz no ano passado. E eu indico muito Stoner, do John Williams. Gostei demais. Então, essa foi a minha lista de melhores livros que eu li no ano passado. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria saber se vocês leram algumas dessas coisas que eu mencionei aqui e o que vocês acharam. E, obviamente, queria muito saber a lista de vocês, porque eu gosto muito de ter dicas e, enfim, conversar com vocês aí sobre não só cinema, mas como literatura, arte no modo geral. Então é isso. Me sigam nas minhas redes sociais se vocês ainda não são inscritos. E nos vemos aí numa próxima. Compartilhe o vídeo com os amigos. E até mais, gente. Um beijo e valeu.